Olá, meus queridos irmãos, muita paz para todos. Nós estamos dando início ao nosso trabalho doutrinário de hoje, 26 de maio de 2020. Eu sou Sidney Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, em Feira de Santana. Estamos hoje concluindo o estudo de O Livro dos Médiuns, que durante todo o mês dividimos o livro em alguns capítulos importantes para incentivar o estudo. E hoje, concluindo, nós temos também a felicidade de ter a parceria do nosso irmão Ailton Caetano, da cidade de Ribeira do Pombal, da União Espírita de Ribeira do Pombal. Ailton Caetano vai dar início. Seja muito bem-vindo, Ailton, e nós estamos hoje estudando os capítulos da obsessão, da identidade dos espíritos, das evocações. Em seguida, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, das contradições e mistificações, do charlatanismo e do embuste. Queremos mandar um abraço também a todos os espíritas de nossa cidade, Feira de Santana e região, e especialmente o grupo do Centro Espírita Elísio Dória, no Tomba, no bairro Tomba, em Feira de Santana, especialmente nossa irmã Yara. Grande abraço, Yara, para você. Ailton Caetano, a palavra é sua. Um abraço. Olá, meus amigos do Centro Espírita Boa Nova, de Feira de Santana. Como sempre, já não é a primeira vez que estou aqui a falar para este público e trazer algumas reflexões em torno da doutrina espírita. E, aceitando o convite do nosso querido amigo e irmão Sidney Amorim, estamos aqui hoje para falar de 3 capítulos do Livro dos Médiuns, que são os capítulos 23, 22, 24 e 25. Então, os 3 capítulos, eles são muito vastos, por sinal, e nós tentaremos aqui trazer algumas reflexões. Não dá para esgotar todo o tema. E, para quem não me conhece, eu me chamo Ailton Caetano, sou vinculado ao Centro, à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e vinculado também, membro da Sociedade da União Espírita de Ribeira do Pombal. Então, sempre é com muito prazer e muita felicidade, muita honra de aceitar o convite do irmão Sidney e para falar para vocês. Então, bem, no capítulo 23, que intitula-se da obsessão, vai trazer exatamente os 3 tipos de obsessões. Kardec deixa bem claro que essas obsessões são como se fossem entraves para a prática da doutrina espírita ou do espiritismo. Então, cumpre-se colocar nesse momento agora que existe a primeira obsessão, que é aquela que é a mais simples. A obsessão mais simples, ela é naturalmente identificada pelo médium, porque é como se os espíritos que estão exercendo essa força, vamos chamar assim, essa força psíquica sobre o médium, eles tentam de alguma forma enganar as percepções do médium. Naturalmente, essas influências são percebidas pelo médium, e o médium tem aqueles incômodos naturais como de costume. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações, portanto, não vamos ficar isento dessas provas, e o médium em especial, como ele tem o campo mediúnico, o psíquico aberto, é como se fosse uma antena, ele capta essas informações e capta esses sinais. Então, a mediunidade simples se dá pelos espíritos, normalmente espíritos sempre, pelos espíritos malfazejos, tentando de alguma forma ludibriar ou até mesmo enganar o médium. Então, o médium, como eu falei, repetindo, ele reconhece
essa interferência, que é algo como se fosse, Kardec coloca como algo desagradável, né? Desagradável, perfeitamente contornável. Na maioria dos casos, evidentemente, se o médium não se precaver com essas situações, algo que nós vamos abordar no decorrer do estudo, o médium pode deixar e abrir portas para uma evolução da obsessão. E a segunda evolução da obsessão seria a fascinação. A fascinação seria algo de consequências mais graves, como o próprio Kardec coloca. Então, na fascinação, há uma ilusão produzida pelo próprio espírito, como se ele exercesse uma força tal que paralisaria o médium em seu raciocínio. Ou seja, o raciocínio do médium ficaria prejudicado com essas interferências. Então, veja só que não é tão fácil uma pessoa, mesmo que ela tenha as suas destrezas, mesmo que ela seja uma pessoa inteligente, que nós vamos ver isso mais tarde, identificar, na verdade, a fascinação. Precisa que o médium tenha muito cuidado para realmente perceber-se fascinado. Portanto, o médium fascinado, ele não acredita que esteja sendo enganado. O pior problema é esse, na verdade. Porque muitas vezes o médium está realizando algo e acredita que este algo seja algo, né, algo maravilhoso, quando na verdade não passa de um embuste, né, ou coisas absurdas. Às vezes o médium está escrevendo algo que ele mesmo acredita ser algo maravilhoso, mas na verdade não passa de absurdos, né? Absurdos esses que, para as pessoas que estão de fora observando tal atitude do médium, verá como esse médium está se comportando e os absurdos que está cometendo. Mas o médium em si não se percebe nessa influência. Então, nem os mais inteligentes, até Kardec faz essa observação, nem os mais inteligentes estão isentos desta fascinação, porque é algo que exige muita astúcia e algo muito ardiloso. Ou seja, para o espírito fascinar outra pessoa com as suas ideias, com os seus propósitos, não necessariamente ele tenha que ser um espírito sem conhecimento. Ele tem que ser, na verdade, um espírito com uma certa astúcia, com um certo conhecimento e conhecendo algumas técnicas. Então, para poder passar um aspecto de falsa virtude, como o codificador deixa bem claro isso. Então, ele faz passar, né, uma linguagem ridícula por uma linguagem sublime, né? Ou seja, o terceiro aspecto é a subjugação, que muitas vezes nós confundimos como possessão. Até, por sinal, os dois termos já foram usados, mas só que Kardec, no decorrer dos estudos, deixou claro que esses dois termos seriam como se fossem sinônimos. Mas Kardec também deixou evidente que a pessoa subjugada é uma pessoa que está sob a influência de uma força psíquica maior. Ou seja, podendo aí, nesse caso, o espírito exercer um poder tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista corporal. Como assim? Ou seja, os espíritos, eles atuam tanto nos órgãos materiais, provocando até movimentos que independem da própria vontade do médium. Ou seja, eu faço
Eu já vi, né, isso aí estou falando de uma situação que eu mesmo presenciei, pessoas que eu não vou narrar aqui, mas pessoas fazerem absurdos. E quando na verdade detectaram que essas pessoas não eram loucos. E outra coisa interessante é que Kardec deixa bem claro que muitas dessas pessoas subjugadas, possessas, né, que quer dizer a mesma coisa, a gente vai dar a diferença dessas coisas, até do ponto de vista mais racional. Então, essas pessoas às vezes se passam como pessoas loucas ou que precisam de tratamentos médicos, chegam até ser internadas, quando na verdade estão passando por um processo de subjugação. Lembro muito bem que no Recordações da Mediunidade, Dona Ivone Pereira do Amaral vai trazer uma reflexão muito interessante do padre, que ele, não vou narrar a história toda porque iria me alongar muito, mas o espírito, ele nutria um ódio tão grande para com este padre, esse jovem padre, que ele fazia com que o padre cavasse, né, o próprio piso da sua casa e o próprio piso do manicômio onde ele estava internado, fazendo crer que ao cavar ele encontraria ouro ali. Então, nós podemos perceber que são situações complicadas dentro da doutrina espírita. Então, diante dessas definições, nós podemos perceber também que o médium ele tem que ter o seu cuidado em se observar, em fazer aquilo que Jesus nos ensinou, o orar e vigiar. Portanto, cabe ao médium sempre estar embasado em estudos. O codificador mesmo deixa muito claro para que nós enquanto médiuns, ou então pessoas que têm um campo aberto para receber estas mensagens, também tem que estar atentas a essas influências e perceber no primeiro momento que tal pensamento não pertence a ele. Então, o próprio codificador Allan Kardec vai trazer essas reflexões como causas que interferem na qualidade mediúnica e até como, de certa forma, como provação do próprio médium, né? Então, Kardec vai deixar claro em um item, né, há espíritos obsessores sem maldades, né? Então, esses espíritos, eles exercem a influência, mas eles só exercem a influência, mas não têm aquele saber proficiente, aquele saber, né, cujo o objetivo seria levar à bondade ou esclarecimento. É como se fosse um espírito brincalhão que quer brincar com as situações adversas. Como eu estava dizendo, né, a possessão e a subjugação no início, que eram sinônimos, né, palavras sinônimas, né? Então, criou-se a ideia de que a subjugação seria uma espécie de influência exercida sobre um espírito mau, ou então um espírito criado já mal. Essa tese já é derrubada pela própria doutrina espírita, porque nós sabemos que todas as criaturas são criaturas de Deus. Como são criaturas de Deus, são também criaturas criadas por Deus. Então, uma outra versão é de que na possessão o espírito tomaria posse do próprio corpo, o que não pode se admitir, seria algo que iria contra a própria lei da natureza, uma vez que já tem um espírito animando aquele corpo. Portanto, os termos eles
se divergem no decorrer das explanações e das colocações, mas na verdade Kardec coloca os dois termos como sinônimos, como sendo uma força maior que o espírito subjugado fica sobre o jugo daquele espírito que está desencarnado. Então, essas são mais ou menos as observações que nós temos a dizer sobre a subjugação e a possessão. O capítulo, agora nós entramos no capítulo 24, já correndo para dar tempo de tentar concluir, né, esses 3 capítulos. Já me alonguei bastante no primeiro, né, da identidade dos espíritos. Sobre a identidade dos espíritos, como nós devemos, ou que meios nós devemos utilizar para identificar a identidade dos espíritos, ou seja, pela própria linguagem. Kardec deixa muito claro que o espírito é identificado pela sua linguagem. Se a linguagem for virtuosa, se a linguagem for sublime, e se ela tem um conteúdo moral e ético em consonância com as leis do Evangelho de Jesus, logo nós identificamos que aí tem um espírito superior ou um espírito do bem, um espírito cujo objetivo é transmitir valores morais na sua essência. Claro que eu vou utilizar aqui o exemplo que Kardec se utiliza, que é o exemplo de Fênelon. Ou seja, Fênelon, por exemplo, não vai dizer nunca trivialidades, sendo Fênelon um espírito já de extrema elevação espiritual. Fênelon jamais irá falar puerilidades, né? Então, se um espírito se passar como sendo Fênelon, mas falando essas trivialidades, logo perceberemos que não é um espírito de alta envergadura. E assim vale para os demais espíritos que se dizem espíritos bons. O espírito bom, ele sempre vai ser bom, tanto na linguagem, como principalmente nas atitudes. Portanto, não se pode mesmo Kardec vai deixar claro, né? E Kardec usa uma linha de pensamento e de raciocínio muito clara, porque ele vai dizer, mesmo o espírito tentando passar uma boa mensagem, e ele se passa por um espírito superior, um espírito bom, quando na verdade esse espírito está numa ordem inferior. Logo perceberemos que aí também há uma fraude. Como é que eu não tenho capacidade de passar ou de escrever tal coisa, e eu pego uma obra de um autor e escrevo como sendo minha? Não dá, então é uma fraude, mesmo que a minha intenção seja boa. Mas Kardec também vai deixar claro que para os espíritos superiores, da mesma envergadura espiritual, isso não há nenhum tipo de consequência quando um espírito se passa por outro. Às vezes pode ser um espírito que faz parte do mesmo grupo, ou do mesmo grupo de trabalho daquele tal espírito. Então, esse mesmo espírito que se passa por esse outro é um espírito da mesma envergadura, ou seja, do mesmo nível espiritual, do mesmo nível moral, na verdade. Então, às vezes acontece, se ele faz parte da mesma falange de trabalho desse espírito, isso é perfeitamente cabível, visto que os dois são da mesma envergadura moral. Mas o que eu quis dizer antes é que não se cabe aí um espírito inferior se passando por um superior. Aí seria uma fraude, né? Então, muito mais é fácil de se comprovar, Kardec vai dizer, é fácil de se comprovar a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos.
Por que é mais fácil de identificar? Porque a linguagem de espíritos contemporâneos foram espíritos que já conviveram conosco, foram espíritos que já vivenciaram, fazem parte do nosso século. Então, a linguagem de espíritos mais antigos que animaram corpos em vidas pregressas de existências bem recuadas, fica mais difícil identificar. Porém, não de nos enganar quanto ao fundo da mensagem, porque a linguagem vai ser sempre a mesma. Os espíritos superiores, eles não diferem do fundo. Podem se diferir, às vezes, num tipo de linguagem outra diferente, mas o fundo, a essência mesmo, não se divergem, porque todos estão em consonância com o bem e com o Evangelho de Jesus. Então, as linguagens podem ser imitadas, como vai dizer Kardec. Podem ser imitadas, porém, o pensamento, a ação no bem, jamais poderá ser imitada, né? Imitados. Então, a linguagem dos espíritos sempre estarão em relação com o seu grau de evolução. Quem diz isso é o próprio Kardec, né? Visto que uma coisa não pode estar dissociada da outra, porque se o espírito é superior, obviamente que ele falará coisas de alto grau de evolução, né? Então, a bondade, a afabilidade, então o amor, a paciência, então todas essas características são características e atributos dos espíritos mais depurados. Não há como se enganar nisso. O espírito, quando ele é maléfico, quando por trás dele existe um objetivo sorrateiro, um objetivo de deteriorar, de prejudicar uma casa espírita, um lar, sempre ele pode até se passar por bom, mas em algum momento ele vai se trair. Para isso, basta que o médium fique sempre em guarda e em consonância com os pensamentos de Jesus. A inteligência, ela obviamente que ela anda sempre ela vai contribuir com a evolução do próprio pensamento, mas ela não pode ser sinônimo de superioridade. Pode existir espíritos super inteligentes, mas os valores morais ainda estão por se desenvolver, né? Portanto, não nos enganemos quando certos espíritos são astutos, vorazes nos pensamentos, capazes de ludibriar outras pessoas, de atrapalhar outras pessoas também. Então, não nos enganemos, pois eles podem ter objetivos sórdidos por trás das suas ações. Então, Kardec vai deixar claro também que os espíritos que estavam aqui na Terra são espíritos que eles levam para o plano espiritual todas as suas aquisições, tanto aquisições morais como aquisições de preconceitos. Se ele for uma pessoa preconceituosa aqui na Terra, se ele foi apegado aos bens terrenos, teve uma preocupação habitual na matéria, então essas pessoas, quando chegam no plano espiritual, serão facilmente identificadas por quem elas eram por quem elas eram aqui na própria Terra. Então, mas se o espírito era paciente, ele continuará paciente. O 25º e último capítulo da nossa abordagem, que nós temos poucos minutos, Cid Gleim me deu aqui uma tarefa uma tarefa hercúlea e quase impossível de se realizar, que é resumir todos esses 3 capítulos aqui, deixando claro para os amigos que o nosso objetivo não é esgotar o tema, jamais. Esse não é o pensamento, é trazer algumas reflexões sobre
tais capítulos. E esse capítulo, o capítulo de número 25, que vai tratar sobre das evocações. Um tema que não é muito usual dentro do meio espírita. Poucas vezes nós vemos nos seminários, nos workshops, nos simpósios, pessoas abordarem temas das evocações, relacionados às evocações. Foi um tema que Kardec se cuidou de abordar, visto que naquela época as pessoas viviam sempre ocupadas em participar dos saraus e faziam invocações para simplesmente se divertirem. O que não nos exime de estudar o tema e de ver algumas questões importantes para as evocações e necessárias muitas vezes. Então, os espíritos eles podem se comunicar espontaneamente, sem necessariamente serem invocados. Kardec vai dizer que, obviamente, que podem, e assim o fazem, Mas é um exemplo fenomenal que Kardec nos deixa, numa reunião, você como diretor, você deixa todas as pessoas falarem ao mesmo tempo. Aí ele vai dizer, obviamente, que você pode até deixar, mas não deveria, porque a reunião não vai sair uma boa reunião, porque todas as pessoas falarão ao mesmo tempo e falarão o que querem, o que quiserem naquele momento falar, Então, obviamente, numa reunião mediúnica, você também tem que ter um direcionamento e tem que ter um cuidado. Quando a reunião é uma reunião de evocações, principalmente, cujo objetivo já é predeterminado por aquela casa ou por aquele grupo de estudo. Então, portanto, temos que ter o máximo de cuidado, e Kardec vai deixar bem claro que é mais preferível que se evoque chamando pelo nome do espírito ou tal espírito, porque assim você está mantendo uma certa afinidade, está dizendo também quem você quer que se apresente ou que faça parte da sua reunião, não deixando assim que todos os espíritos entrem na sua reunião e, obviamente, atrapalhe a sua reunião. Então, esse não é o objetivo das reuniões espíritas. Lembrando que as evocações elas são feitas cumprindo um objetivo bem pontual, sério e de extremo cuidado, porque se uma pessoa está passando por tal necessidade, se há a intenção de ver a melhora dessa pessoa, e se cabe ali uma invocação do espírito obsessor, ou do espírito guia, do espírito do anjo de guarda, do espírito protetor, faz-se necessário sim fazer as evocações, Mas, caso ao contrário, se for para se cuidar simplesmente das trivialidades, não há necessidade nenhuma de se invocar espíritos dessa forma, assim, sem nenhum critério. Os espíritos, Kardec também deixa claro que quais são os espíritos que se podem evocar. Ele disse todos os espíritos podem ser evocados, tanto os espíritos de grau superior, como os espíritos mais obscuros, tanto aqueles que animaram corpos de pessoas de grandes vultos da humanidade, como também pode-se evocar aquelas figuras mais, que viveram em tempos mais remotos, da história. Então, portanto, pode-se invocar qualquer espírito, desde que se cumpra o objetivo de um alto grau de seriedade. Então, esse é o objetivo que Kardec... O bom de tudo é que Kardec não deixa passar absolutamente nada. Agora, claro que nas evocações que nós fazemos, nem sempre vamos ser atendidos, porque tem um ponto que devemos abordar, que Kardec vai deixar claro, que tem espíritos que estão em um mundo inferior. Então, se você invoca ele de um mundo superior, provavelmente um superior ao dele, provavelmente ele não poderá ser, ele não poderá não se apresentar,
visto que ele ainda não está totalmente, né, desmaterializado, né? Ou seja, está muito apegado à sua matéria densa, a matéria densa daquele próprio globo. Por outro lado, os espíritos superiores da mesma forma, ou seja, como eles estão mais desmaterializados, poderá encontrar alguma dificuldade, a depender da situação, que nós não podemos aqui delimitar, né, estas situações. Existem várias situações pelas quais os espíritos não podem ser invocados, mas dependendo muito das circunstâncias. Então, independente mesmo da própria vontade, Kardec vai deixar claro aqui num ponto, né? Independente da própria vontade ou da permissão, que eles podem ser recusados, ou seja, o espírito ele pode ter a sua invocação recusada, ou de ordem superior, ou outros impedimentos que nós desconhecemos. Kardec deixa bem claro isso, certo? Então, nós lembramos aqui que na época de Jesus, os discípulos tentaram expulsar demônios, tal. Então, mas essas situações dependem muito da personalidade moral de cada um. Não é porque eu falo o nome de Deus ou em nome de Deus, que eu vou ter sucesso em determinadas empreitadas, em determinados trabalhos, né, para desvencilhar uma pessoa do jugo de um espírito obsessor, né? Isso muito vale tanto daquele que está sendo subjugado ou daquele também que está mediando o processo. A autoridade moral é a que vai fazer a diferença. Então, a linguagem que se deve usar com os espíritos são muito simples. Quanto mais superior, mais se desvestem dos títulos que quando aqui se vestiam. Se era um cardeal, se era uma figura nobre aqui na Terra, mas era um espírito superior, um espírito, né, que deixava transparecer um alto grau de pureza, com certeza lá no plano espiritual ele não tem mais necessidade do título. Portanto, nós agiremos conforme manda o Evangelho de Jesus, sempre com serenidade, com simplicidade, usando as palavras mais cabíveis, dando todo o respeito. Então, mas a posição social jamais será algo de relevância para invocar ou se dirigir a um espírito. Então, o tema é bastante vasto, meus amigos, mas infelizmente nós não podemos mais nos alongar no tema, porque esse tema, esse estudo ele é dividido em duas pessoas, eu e Sid Gley, e eu não posso aqui tomar parte do estudo de Sid Gley. Portanto, paramos por aqui em nossas reflexões. Quem quiser mais se aprofundar no tema, vai lá nos capítulos 23, 24 e 25 e dá aquela estudada. E em outra oportunidade voltaremos para debater o tema. Então, não esqueça de se inscrever no canal, né, do Centro Espírita Boa Nova, que é um canal responsável também para levar o bem. Vai lá na página no YouTube e se inscreve no canal, que o canal é muito interessante porque leva o bem e traz essas reflexões. Muito obrigado a Sid Gley Amorim, ao pessoal, os amigos, né, do Centro Espírita Boa Nova e de Feira de Santana, e agradeço sempre a oportunidade. Das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Se estivermos compenetrados dos princípios desenvolvidos acerca do espiritismo prático e das noções básicas de espiritismo, não teremos dificuldades de compreender os tipos de perguntas que poderemos direcionar aos espíritos. Kardec faz um comparativo de um estrangeiro que chega num país e que suponha que todos aqueles habitantes daquela nação saberão resolver todas as questões, mas irá se decepcionar porque perceberá que haverá uma variedade infinita de graus de conhecimento, de moralidade,
de intelectualidade, de espiritualização. E da mesma forma é quando nos referimos ao mundo espiritual. Nem todos os espíritos sabem todas as coisas. Nós teremos uma noção exata a partir do momento em que compreendermos, na escala espírita colocada em O Livro dos Espíritos, a escala dos espíritos e as ordens às quais eles pertencem. Algumas pessoas acham que não devemos perguntar aos espíritos. Deveremos deixar que espontaneamente eles assim se expressem, mas a prática tem demonstrado de forma diferente. E mesmo se referindo aos espíritos superiores, nem todos os ensinamentos dados por eles espontaneamente preenchem a lacuna de determinados assuntos específicos, o que prova que a pergunta direcionada pode muito bem ser feita para os espíritos. Deveremos observar que as nossas perguntas, elas não devem violentar o livre-arbítrio dos espíritos, exigindo-lhes que responda. Deveremos ter atenção em relação ao que perguntamos. 2 itens são importantes em relação aos questionamentos: o fundo e a forma como nós direcionamos as perguntas. A forma, as palavras, como nós a ajeitamos. O fundo, que são as ideias, as intenções e o objetivo com que nos utilizamos para perguntar. Deveremos ter atenção também que os espíritos podem espontaneamente incentivar as perguntas, quando algumas vezes em comunicações eles dizem: que queres, que posso ser útil, em que posso ajudá-los. Daí nós vemos que o fato de realizar perguntas aos espíritos são ações absolutamente normais. Mas as perguntas direcionadas a eles é que nós deveremos ter atenção. O que nós perguntamos? Qual a finalidade? As perguntas pueris, frívolas, levianas, perguntas extremamente caprichosas, que venham atender como se os espíritos fossem verdadeiras buenedichas a responder às nossas querelas humanas, nós teremos sim respostas, mas por parte de espíritos igualmente hipócritas e levianos, brincalhões, que nos farão crer em respostas absurdas. Quando nos referimos às reuniões sérias, nós utilizamos-nos de perguntas igualmente sérias, com a finalidade de fazer o bem ao grupo ou a nós mesmos, com algum objetivo muito útil e sério. Então, é importante perceber que as perguntas devem fazer parte de um rol educativo, com uma finalidade instrutiva, de crescimento do grupo ou da própria pessoa que assim o pergunta, quando é no sentido de nos ajudar em algo moralmente, espiritualmente ou materialmente, mas desde quando se tem uma finalidade nobre. Então as perguntas podem ser direcionadas desde quando tenhamos a melhor das intenções, que seria a intenção do bem. Das contradições e mistificações. O que poderemos dizer aos adversários do Espiritismo é que entre eles mesmos existem contradições. Não há uma opinião formada e uniforme entre eles, porque muitos pontos são referidos ao Espiritismo no contexto das contradições. O Espiritismo, para que possa ser criticado, é necessário entender as suas bases, já que o Espiritismo se conecta nas suas explicações aos fenômenos das leis da natureza, tanto quanto, na sua moralidade, aos ensinamentos de Jesus. Se o ensinamento dado pelos Espíritos, dizem os contraditores, não é o mesmo, por que não é o mesmo em todas as partes? Somente o estudo aprofundado da doutrina espírita nos fará entender esta questão com mais acerto. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, ou seja, do ensinamento dado pelos espíritos, temos que identificar e conhecer a natureza do mundo invisível.
Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos faz refletir que existem as ordens e as classes espirituais, apontando-nos que existe uma variedade infinita de classes espirituais, onde ele englobou as básicas e as mais importantes. É como se o homem chegasse num país muito grande e ali visse a natureza, a diversidade enorme de naturezas, o nível, o grau de instrução, intelectualidade, moralidade, de espiritualização daquela população. Do mesmo jeito, nos referimos ao mundo espiritual. Então nós vamos perceber que essa variedade imensa vai nos dar a entender que o ensinamento dado pelos espíritos não é uniforme, senão do ponto de vista dos espíritos superiores, porque estes têm a linguagem do bem, a linguagem das leis morais, das leis universais. Mas quanto aos outros espíritos e quanto a nós, varia de acordo com a nossa natureza e o nosso grau de adiantamento intelecto-moral. É justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções dadas pelo Espiritismo, o que vai desenvolver em nós o discernimento. Daí, meus amigos, a necessidade de estudar o Espiritismo, de conhecer essa doutrina maravilhosa através das suas bases. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, que são as 5 obras básicas da codificação, e com seus complementos também. Como só aos espíritos superiores é dado o conhecimento profundo das coisas, aos outros espíritos e a nós outros também é dado de acordo com o nosso grau de evolução. Então, os espíritos bons, os espíritos superiores, diga-se de passagem, eles vão responder de acordo com as necessidades evolutivas, de acordo com as nossas intenções. Recordemos aí as perguntas que se podem fazer aos espíritos. A partir de então, desde quando estejamos com a seriedade, com o objetivo nobre da educação, da nossa melhoria moral, que é o objetivo-chave do Espiritismo, é a nossa evolução intelecto-moral. Então, a partir do momento em que nós nos direcionamos aos espíritos com esse intuito, evidentemente que seremos correspondidos. Mas, se nossas perguntas e nossas buscas estiverem pautadas na puerilidade, na infantilidade, ou seja, na imaturidade ou vulgaridade, é evidente que teremos sim resposta de espíritos, mas espíritos equivalentes, espíritos levianos, que irão brincar com a nossa boa-fé. Assim, as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar, da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender. A resposta é muito fácil. Não aceitamos duas doutrinas com uma facilidade, quando nos são expostas. Por que deveremos aceitar o ensinamento só porque veio da parte dos espíritos? Dessas duas doutrinas, quando nos são apresentadas, nós vamos absorver aquela que seja melhor. Quando alguém nos ensina algo, da parte dos espíritos igualmente, nós finalizaremos com aquela frase: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Em relação às mistificações, que mistificar é ludibriar, é enganar. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. E haverá meio sim de evitá-las, mas para isso o meio é muito simples, é estarmos conectados com os bons objetivos, é utilizarmos-nos do meio prático do Espiritismo, ou melhor dizendo, exercer a mediunidade com uma seriedade equivalente, porque isso sim é que nos levará a entender melhor e ser menos enganados.
Se jamais pedíssemos futilidades, ou que seja além das atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores. De onde podemos concluir? Só é mistificado aquele que o merece, porque quando nós lidamos com a prática espírita, e assim nos utilizamos da mediunidade com a seriedade, como dizia Kardec, de forma santa e respeitosa, menos estaremos expostos aos espíritos inferiores, àqueles que queiram nos enganar, nos ludibriar. Finalizaremos esta parte lembrando de Kardec, quando pergunta sobre os bons médiuns, ao que os espíritos respondem: bom médium não exatamente, mas o melhor seriam aqueles que se esforçariam bastante e estariam sendo responsáveis com sua tarefa mediúnica a ponto de serem menos enganados possíveis por parte dos espíritos. E finalizaremos com a frase de Chico Xavier, que ele diz que deveremos fazer o melhor na nossa dedicação para atrapalharmos o menos possível a tarefa dos bons espíritos. Do charlatanismo e do embuste. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, os espíritos e a mediunidade igualmente não seria diferente. Nós vamos ver que existem os médiuns embusteiros e charlatães que se utilizam da mediunidade ou da falsa mediunidade para enganar a boa-fé, para explorar as pessoas, para terem retorno. Dentro desta categoria, Kardec vai buscar os chamados médiuns interesseiros. São aqueles que não exigem apenas uma retribuição ou contribuição fixa, um valor monetário, mas aqueles que buscam muitas vezes subir ou atingir alguns objetivos egoístas pessoais através da mediunidade. A mediunidade, conforme diz Kardec, é uma faculdade santa e que deve santamente ser conduzida ou respeitosamente. Lidar com fenômenos espirituais é coisa muito séria. Nós precisamos ter o respeito às coisas divinas, espirituais, porque estamos lidando com forças desconhecidas, com o laboratório do mundo invisível, como diz Kardec. O médium que se respeita é aquele que trabalha com desinteresse, é aquele que busca, nos meios de sobreviver, o seu trabalho pessoal e não vive da mediunidade financeiramente falando, com todo respeito àqueles que assim se comportam. Mas a nós outros espíritas que lidamos com a mediunidade, deveremos dar de graça aquilo que de graça recebemos da vida. A mediunidade é uma porta, uma ponte, para dizer melhor, que serve de instrumento entre a vida humana e a vida espiritual. E assim deveremos utilizar dela de forma santa e respeitosa. Aí, meus queridos irmãos, encerramos o programa de hoje, a doutrinária, finalizando também uma etapa que foi o estudo de Livro dos Médiuns, neste mês de maio, e importante, fica aí o incentivo para todos nós que possamos estudar com mais qualidade para absorver esse conhecimento grandioso da doutrina. Pedimos a todos vocês que nos ajudem se inscrevendo em nossas redes sociais, Centro Espírita Boa Nova, canal do YouTube e Facebook, Centro Esp Boa Nova, o nosso Instagram, daqui do Centro Espírita Boa Nova. E queremos falar também que os programas de sexta-feira, às 18 horas, terá uma cara diferente. Nós estaremos com uma novidade, sexta-feira que vem agora, será o último momento de apresentação e queremos que você deixe lá o seu like, seu comentário, faça a sua inscrição, porque na outra sexta-feira nós teremos uma novidade muito bacana para todos nós. Um grande abraço e até sexta-feira que vem. Dai, Zupa, Terra e Menino. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã.
para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Agradecemos-te, Jesus, pela oportunidade de hoje, pelo aprendizado acerca da doutrina, que muito nos fortalece em nosso dia a dia. Abençoa-nos, recebe igualmente a nossa gratidão. Neste exato momento, que todos aqueles que estejam assistindo-nos possam sentir a presença dos bons espíritos através das irradiações da nossa gratidão. Muito obrigado, Jesus. Permanece conosco e até um próximo momento, onde possamos aproveitar a oportunidade da reflexão e do aprendizado. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.